estudar, gente. Hoje é aula de português e vamos falar sobre os verbos. Os verbos estão presentes em nosso dia a dia, nas nossas ações, nossas práticas comuns. Então, temos que entender que os verbos, eles têm flexões, eles têm modos, eles têm tempos, eles têm número. Então, tem algumas situações que nós precisamos ir aos poucos aprofundando a respeito dos verbos. Mas nesse momento, vamos falar que os verbos têm modos. Os verbos têm 3 modos. Um deles é o subjuntivo. E o subjuntivo, ele quer dizer que o verbo te passará dúvida. Eu posso dizer-lhes: se tu fores médico, serei teu paciente. Mas como que eu vou ser tua paciente se eu não sei se você vai ser um médico? Né? O verbo vai deixar essa dúvida para mim e para você. Podemos também dizer: quem sabe ele venha. Também não tenho a certeza se ele virá. Mas temos um modo imperativo, é o modo que dá as ordens, é o modo onde dizem para você: vai tomar seu banho, vem almoçar, pare com essa bagunça. Então, são ordens. Esse é o modo imperativo. Mas o modo que vamos estudar é o modo indicativo. É o modo que expressa nossa realidade, que expressa as nossas ações de forma clara, as coisas que praticamos no dia a dia. Mas vamos falar mais um pouco de alguns aspectos, de mais uma flexão, que é a flexão de tempo. E nós sabemos que os verbos que nós utilizamos, eles podem estar no presente, que é o momento em que acontece, passado, que já aconteceu, assim também como o futuro, que é a esperança de que algo melhor virá. Mas temos que entender que quando nós temos um verbo no infinitivo, por exemplo, cantar, está no infinitivo, termina com R. Mas nós podemos conjugar esse verbo. Então, estamos aqui para falar sobre a conjugação dos verbos. E nós vamos usar aqui um modelo para que você possa resolver sua atividade. Olha só, professor, o assunto é verbo, para que esse pronome? Então, quando nós conjugamos os verbos, nós precisamos dos pronomes. Por quê? Porque pronome substitui um nome. Então, nós sempre usamos esses pronomes aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós os usamos para conjugar os verbos. Então, não dá para conjugar esquecendo-se dos pronomes. Porque vai haver situações que você vai expressar um sujeito, alguém que praticou a ação. Mas vai haver situação em que você vai falar de você mesmo. Você vai dizer eu. Eu tomei um sorvete. Eu fui à escola. Nós estamos em casa. Então, os pronomes, eles vão fazer parte do nosso dia a dia, na nossa fala, quando nós usamos os verbos. E eu vou dar para vocês aqui um modelo de como vocês conjugarem na atividade que responderão em casa. E eu quero frisar que na atividade de segunda-feira, vocês copiaram algumas informações sobre os verbos e dentre elas eu coloquei uma tabela. Nessa tabela, à esquerda continha uma lista de verbos e à direita havia mais 3 colunas. A primeira tinha como título radical, a segunda vogal temática, a terceira desinência. Pois é, agora nós vamos usar justamente esses itens. Por exemplo, vamos conjugar aqui o verbo estudar. Então, qual que é o radical do verbo estudar? Se eu expresso para vocês, eu estudo, tu estudas. Qual é a parte do verbo que é fixa, que repete, que não se altera? Isso é o radical. O que vem depois do radical? Vem uma vogal. Essa vogal é a vogal temática. E depois dela vem a desinência. O que é a desinência? É aquele final lá do verbo em que faz você perceber qual é o tempo que aconteceu
essa ação. Vejamos o exemplo. Além disso, eu tenho que, antes do exemplo, falar para vocês sobre a questão das pessoas. Quando nós temos eu e nós, estamos falando da primeira pessoa, é aquela que fala, né? E quando nós temos tu e vós, estamos falando sobre a segunda pessoa, que quer dizer, indica com quem se fala. Você não fica falando sozinho, ou fala. Nós nos dirigimos a alguém, falamos com alguém. Então, tu e vós. Esse vós também pode ser você, vocês, né? Você e vocês. Então, a gente sempre fala com alguém, por isso que é segunda pessoa. E nós temos a terceira pessoa aqui, ele e eles, que também pode ser no feminino, ela ou elas, que indica de quem se fala. Se eu perguntasse para vocês, quem pegou meu pincel? Certamente alguém ia dizer, foi ele, foi ela. Vocês iriam responder, eu tenho certeza disso. Embora todos quisessem pegar o pincel. Mas vamos à conjugação. E olha o que vai acontecer. Temos aqui o tempo presente. Eu falei para vocês que para conjugar, temos que usar os pronomes. E aqui estão eles. Então vamos aqui ao modelo. Olha só. Eu estudo. Tu estudas. Ele estuda. Nós estudamos. Vós estudais. Eles estudam. Eu mencionei para vocês ainda há pouco sobre o radical. Observe no verbo estudar. Qual é o radical? Até que letra o verbo fica inalterável, né? Ele fica ali igualzinho, fixo. Estude, né? Até a letra D é igualzinho. E depois da letra D, eu coloquei de amarelo para ficar bem enfatizado, é a vogal temática. E depois da vogal temática, nós temos a desinência, que é o que nos faz perceber qual é a pessoa e qual é o tempo. Eu jamais vou pensar que o verbo estudo vai ser a pessoa nós. Já pensou dizer nós estudo? Não combina, mas combina com eu estudo. Então, é o que acontece. A vogal temática, aliada aí com a desinência, né? Ela está fazendo essa ponte, essa ligação. Ela nos faz perceber qual é o tempo e qual é a pessoa. Quem foi que falou o que nós estamos lendo. Temos aqui mais um exemplo, que é do verbo vender. Tem uma diferença aí. Estudar termina com AR. Então, faz parte da primeira conjugação. Mas quando eu trago vendo, vem do verbo vender, que termina com ER, que quer dizer segunda conjugação. Então, observe mais uma vez que eu deixei de vermelho o radical, a vogal temática de amarelo e a desinência de preto. Observe, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. O que eu quero que você perceba? Eu quero que você observe que quando você for conjugar qualquer verbo que pertença a essa mesma conjugação, lembrando que os verbos que no infinitivo terminam com AR, quando você vai conjugar no presente, depois do radical, eles sempre vão ficar iguais. Se eu fosse usar aqui o verbo cantar, no lugar de estudar, observe o eu. Quando eu disse eu estudo, terminou com O. Se fosse o verbo cantar, eu vou dizer eu canto, também termina com O. Se aqui diz estudas e eu falo cantas, não termina igual? É isso que eu quero que você aplique na atividade que vou passar para vocês. Que você aplique essa mesma técnica, observando a terminação. Se terminar em AR, primeira conjugação, eu vou seguir o modelo do verbo estudar. Se o verbo terminar em ER, eu vou seguir o modelo do verbo vender. Mas,
Se terminar em IR, que é o verbo partir, IR é terceira conjugação, eu vou seguir esse modelo aqui do verbo partir. Então, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Por exemplo, se eu fosse usar o verbo corrigir, eu usaria aqui no presente, eu corrijo. Então, depois do radical, eu teria o O, igualzinho o verbo partir. Então, é só seguir o modelo que vai ficar super fácil. Vamos ao próximo tempo. O próximo tempo que nós temos aqui é o passado, uma ação que já aconteceu. Então, eu tenho aqui novamente os pronomes para poder conjugar. E aí nós temos eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Se você for conjugar qualquer verbo da primeira conjugação, os que terminam em AR, depois do radical, a terminação é idêntica, não importa qual é o verbo. Mas se ele faz parte daquele grupo da primeira conjugação, ele vai ficar igual. Então, você aplica com facilidade na sua atividade. Temos aqui também o exemplo do verbo vender no passado. Então, eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Resolvido. O verbo partir, eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes e eles partiram. É só seguir os modelos e responder sua atividade com tranquilidade. Seja independente. Vamos ao próximo? Temos agora o futuro. O futuro é aquela ação que ainda vai acontecer. Então, nós temos novamente os pronomes, que eles fazem parte, eles são as pessoas que praticam as ações, porque pronome substitui um nome. Entendam isso, pronome substitui um nome. São todos os pronomes? Não, são esses pronomes aqui, porque eles pertencem aos pronomes pessoais. Então, eles estão se referindo às pessoas. Então, no futuro, o verbo estudar, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Então, essa terminação vai ser idêntica para todos os verbos da primeira conjugação. Então, nós só temos que fazer a aplicação. Um modelo nos foi dado. E eu tenho aqui também o verbo vender. Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis e eles venderão. Observe que no futuro, no eles, a terminação é com A-T-I-O, diferente do passado que termina com M. E temos aqui o verbo partir para finalizarmos. Novamente aqui eu estou frisando só para concluir que a parte que se repete em todos conjugados aqui chama-se radical. A vogal que está aqui na cor amarela chama-se vogal temática. E o final chama-se desinência, que é o que faz perceber quem falou e em que tempo está o que a pessoa falou. Nesse caso aqui, eu partirei. Tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis e eles partirão. Então, nesse daqui do futuro, eu deixei bem expresso, como anteriormente, no presente e no passado, a questão do radical, está de vermelho. Vogal temática está de amarelo e desinência está na cor preta. Para você perceber que se aquela tabela estava lá é porque ela era importante. Porque quando nós conjugamos os verbos, nós temos que ter essa concepção
de que quando eu conjugo um verbo do mesmo grupo, primeira conjugação termina com AR, segunda conjugação ER, terceira conjugação IR, quando eu vou conjugar esses grupos, eles vão ser sempre com a terminação, lá com aquela desinência idêntica. Então é só seguir o modelo e tenha sucesso. Deus te abençoe. E até a próxima, meus amados. Até a próxima aula.